Sei que foi de facto difícil estar aqui connosco hoje e por isso muito obrigada por ter conseguido fazer esta. Boa tarde, muito obrigada ao Rui e à Rita Brígida pelo convite para estar aqui e muito obrigada a todos porque passado estas horas todas continua a sala praticamente cheia. Espero que os próximos 25 a 30 minutos sejam úteis para todos. A Casa de Investimentos é uma gestora de patrimónios, é a única coisa que fazemos, é gerir o património com um princípio. Nunca fazer com o dinheiro dos clientes aquilo que não gostávamos que fizessem com o nosso. Por isso, este princípio tem-nos servido muito bem ao longo destes quase 15 anos de existência. Eu começava então por dizer aqui coisas que são óbvias e que nós ouvimos todos os dias. 38,5% é a percentagem do último salário que nos espera como reforma daqui a 15, 20 anos. Isto é o que nos dizem hoje, não sabemos se daqui a 5 anos nos dizem uma coisa pior que esta. 40%, segundo a Reserva Federal Americana, 40% da desigualdade financeira na reforma advém da falta de conhecimento financeiro. Segundo um estudo da PwC, a nível mundial, 57% da força de trabalho diz que o grande fator que tem de stress são as questões financeiras. E já agora, para somar a todos estes casos, se nós olharmos, temos aqui o que foram os últimos 25 anos do euro. Ou seja, o que vos mostro aqui é que nós, normalmente, quando falamos em rentabilidades da poupança, falamos em valor absoluto, não falamos em valor relativo, mas, na verdade, o que importa é se estamos ou não a ganhar poder de compra. E o que podem ver aqui é que, desde 99 até 2024, o rendimento, o valor do euro caiu 41%. Ou seja, o que compramos hoje é, de facto, muito menos do que aquilo que comprávamos em 1999 com o mesmo dinheiro. Ao mesmo tempo, se repararem, a taxa média dos depósitos a prazo é de 1,67% e líquidos nestes mesmos 25 anos. Ou seja, e líquido, 28% têm que ser entregues ao Estado, como sabem. Portanto, se fizerem aquela conta entre a taxa de inflação, que é de 2,14%, e a taxa dos depósitos a prazo líquida, que é na casa dos 1,21%, vemos que ao longo destes 25 anos, a maior parte da poupança em Portugal esteve a perder dinheiro para a inflação. Porquê? Porque nos disseram a todos que é muito arriscado investir em ativos como são empresas, em negócios, porque nos disseram a todos que o dinheiro deve estar em depósitos. Já agora, mostro-vos aqui outra coisa. Em 2020, a Casa de Investimentos lançou o PPR Save and Grow e de lá para cá recebemos hoje já mais de 6.000 PPRs transferidos de outras instituições. E destes mais de 5.000, que são 140 PPRs diferentes, vindos, portanto, no total há cerca de 160 PPRs diferentes, aqui estamos a falar de 140. Portanto, a amostra é altamente representativa da população. Destes, 29% dos PPRs que nos chegaram perderam dinheiro nos últimos 10 anos. Estiveram investidos e a perder dinheiro. Ou seja, têm menos do que aquilo que depositaram. Não é só perder para a inflação, é perder em valor absoluto. Como é que sabemos isto? As transferências de PPRs entre instituições foram permitidas a partir, julgo que de 2018, e para que sejam transferidas, mantendo a antiguidade e os benefícios fiscais, é necessário que a instituição de onde venham nos envie todo o histórico de entregas. Portanto, entre aquilo que os clientes entregaram e aquilo que nos chega, é muito fácil calcular a rentabilidade.
A rentabilidade média de todos eles, do tal universo de 5.000 PPRs, é de 1,16%. 1,16%. Como veem, pior do que ter um depósito a prazo. E 80% ganhou menos do que aquilo que pagou em comissões às instituições financeiras. Foi isto que se passou. Portanto, claramente, nós, quando temos um problema num dente que precisamos de arrancar, não vamos tratar como há 50 anos ou 60. Não vamos tirar com um cordel, com uma linha, ou com um alicate, ou o que quer que seja. Vamos ter uma anestesia, vamos a um dentista, vai ser tudo desinfetado, etc. Ou seja, nós usamos aquilo que é o privilégio do conhecimento acumulado pela ciência ao longo do tempo. No entanto, no investimento, nós continuamos a fazer como faziam os nossos pais ou como se fazia há 30 ou 40 anos. É triste, não é? Que tanto conhecimento seja desperdiçado e que aquilo que é o esforço de poupar, porque poupar custa. Custa porque nós estamos num país onde os rendimentos são baixos e custa porque todos os dias alguém nos quer vender alguma coisa que era espetacular ter. Aliás, os intermediários, que é que fazem? Antecipam, permitindo às pessoas gastar hoje o que vão ganhar no futuro. O que faz quem rentabiliza a poupança, ou o que deve fazer, é de facto permitir que quem hoje não consome pode gastar muito mais a seguir. Portanto, o princípio tem que ser conquistar ganhos de poder de compra para quem investe. Portanto, o que é que o setor financeiro, a nível mundial, não estamos a particularizar, o que é que o setor financeiro fez? Basicamente, dividiu os clientes em 3 caixas diferentes. Uma estão os conservadores, na outra estão os moderados, que têm o tal perfil moderado, e do outro lado temos o perfil agressivo. O primeiro, basicamente, é alguém que faz um depósito a prazo, está emprestado dinheiro a um banco, faz um certificado de aforro, está emprestado dinheiro ao Estado, faz ou compra uma obrigação, está emprestado dinheiro a uma instituição, pode ser um país, pode ser uma empresa ou uma entidade, certo? É isto. Porquê? Porque nos dá uma taxa de juro fixa em determinado momento, numa data certa futura. E nós, confortavelmente, gostamos de uma coisa mais certinha. Correto? O perfil moderado já tem alguma coisa destas, mas depois tem também alguma coisa de variável, ações, aquelas coisas a que normalmente se diz isto é jogo, ou que fomos todos ensinados, eu também, que é jogo. E a terceira é o perfil agressivo, que é a maioria da poupança estar investida em ações. E o ponto essencial é este. Isto é relevante? Saber qual é o perfil, se é perfil moderado, agressivo. Para nós, na Casa de Investimentos, isto não nos parece relevante. O que é relevante? O que é relevante, na verdade, é respondermos a estas 3 questões. Primeiro, percebo o investimento que estou a fazer, entendo, sei que riscos tem, que tempo é que eu preciso para ter acesso ao meu dinheiro ou não, posso esperar se alguma coisa não correr bem. Basicamente é isto. Desculpem. O segundo é, consigo dormir descansado com estes riscos, com se o dinheiro está preso mais tempo ou não. E a terceira é, isto vai acompanhar a inflação. Curiosamente, nunca ouvimos isto. Nem ao regulador, nem a ninguém. Nunca ouvimos perguntar sequer se acompanha a inflação. E já vimos que não acompanhou. E por larga margem não acompanhou. Para nós, quando respondemos a estas 3 questões de forma clara, é muito fácil de perceber como é que temos que investir o dinheiro. E perceber isso é o nosso paraquedas, como do passarinho que se vai atirar para voar. Então, basicamente, nós olhamos basicamente, aqui estão as classes de ativos. Há subclasses, mas, em termos globais, há 4 grandes grupos. Ações, cotadas ou não, cotadas a nós dão-nos mais segurança,
pode ser private equity ou venture capital. Portanto, temos ali ações, fatias de negócios, que é como devem ser vistas. Temos deste lado ativos físicos, que são a nossa casa, o imobiliário, uma quinta, o que for, ouro, colecionáveis, arte, etc. E depois temos os depósitos bancários, dinheiro, depósito a prazo, e temos do outro lado obrigações. Basicamente é isto. E é a partir daqui que se fazem os fundos de investimento, com mais uma coisa de outra, de uma ou outra, mas basicamente é isto. É a partir daqui que se fazem fundos e toda a grande invenção que é, de facto, muito costume encontrarmos na banca. Criar produtos que muitas vezes não entendemos, não precisamos e nos quais não temos rentabilidade nenhuma. Como é que nós gostamos de olhar para isto? Então, o que é que aconteceu no passado? Hoje, com tanto conhecimento científico que há acumulado, com tanta história que vemos, com tantos estudos académicos, nós podemos perceber, afinal, qual foi destas a classe mais rentável, o que é que nós devemos fazer com o dinheiro? E, basicamente, temos aquilo que nós gostamos de chamar a longa curva da prosperidade. A longa curva da prosperidade é um trabalho de muitos autores, este é do Roger E. Bottom, da Universidade de Yale, mas temos o trabalho do L. Roy Dimson, do Triunfo dos Otimistas, e outros, que nos mostram que, na verdade, neste caso, desde 1927 até ao fecho de 2024, quem investiu em ações foi quem remunerou melhor o seu capital. Quem investiu em empresas, em negócios. Teve, em média, nestes quase 100 anos, em 96 anos, teve, em média, 9,9% ao ano. E, neste período, vivemos a Segunda Guerra Mundial, mais de uma dúzia de recessões, vivemos a crise do petróleo, vivemos a grande bolha tecnológica, a grande crise financeira de 2008 e mais uma série de eventos consideráveis, uma pandemia que foi a maior em 100 anos e, na verdade, prosperou. Quem triunfou foram os otimistas, aqueles que acreditaram que o engenho humano, os avanços tecnológicos, permitem às empresas ganhar cada vez mais com menos. As obrigações pagaram ao longo deste período de tempo, em média, 4,5%, e a inflação ao longo destes 96 anos foi, em média, 3%. Mas agora, vocês podem me dizer, mas o meu horizonte de investimento não é 100 anos, não é 96 anos. E não é? Apesar de vivermos a era da longevidade, ainda não é 100 anos o nosso horizonte de investimento. Então, vamos fazer aqui uma análise num segmento mais curto e vamos ver, desde 2007, para apanhar a segunda maior queda no mercado financeiro em 100 anos, foi em 2008. Vamos ver o que se passou durante este período até hoje e está ali sombreado naquela bola azul. E neste período, desde 2007 até 2024, em 2008, com a bolha, com a crise financeira, o mercado, e neste caso são as cotações do maior índice de ações mundial e dos quais há mais dados, o S&P 500, Standard & Poor's 500, que congrega as 500 maiores empresas do mundo, caiu 55%. 55%. De lá para cá, subiu 1.079%. Agora, entretenham-me só com uma ideia. Imaginem agora dois investidores. Um foi extremamente inteligente, o tal, o conservador, porque ser conservador normalmente é sinal de alguém que é mais prevenido, mais inteligente que os outros. Conseguiu adivinhar a crise e decidiu vender todas as suas ações e colocá-las em obrigações do Tesouro Americano, que à partida, apesar do grande endividamento dos Estados Unidos, continua a ser visto como um ativo seguro. Há outro investidor que simplesmente foi otimista, achou que tinha tempo para esperar e investiu durante este período. E agora vem aqui o que é que aconteceu a cada um. Na verdade, o conservador
conseguiu investir desde o pico de 2007, o pico de mercado, ele acertou no dia, saiu de mercado e pôs o seu dinheiro todo em obrigações de tesouro. E, basicamente, o que acontece é que ele ganhou, na média de aplicações do Tesouro americano, 3,6% durante algum tempo, e ouviu sempre más notícias, nunca ouviu motivos para regressar. Em 2011 foi o downgrade da dívida americana, em 2012 a crise soberana e 2013 na Europa, em 2014 a primeira invasão da Rússia. Atenção, se forem ver aos gráficos, houve quedas de 15%, 20%, 10%. Quedas de 10%, quase não há um ano que não tenha um recuo de 10%. Aconteceu tudo isto, a pandemia, que nunca vimos nada daquilo e que foi, de facto, aterrorizador, e mesmo assim ele manteve-se fora. O que foi otimista, viu a sua carteira de ações recuar 55%. É a linha azul. Ficou, aguentou, assistiu aos solavancos, foram aqueles solavancos todos e conseguiu, neste período, ganhar 10,7% ao ano, que equivale, não mais, não menos, do que 460%, que é mais de 10 vezes o que conseguiu o outro. Parece pouco quando olhamos, mas aqui é mesmo as maravilhas de juro composto. Quanto melhor for a rentabilidade, desde que a procuremos ter com segurança, maior é o resultado final. Então, o que é que nos diz o tempo? Primeiro, foi-nos dito que ações são extremamente arriscadas. Elas são mais voláteis, porque o que nós vemos é que, na maior parte dos casos, é que o mercado recupera sempre e faz novos máximos. E a maior parte das pessoas perde muito tempo a adivinhar quando é o melhor momento para estar no mercado, mas, afinal de contas, o melhor é permanecer, é estar a longo prazo. Então, o que é mais arriscado? E vejam, este é um estudo de 2 prémios Nobel feito entre 1928 e 2023, também mais uma vez quase 100 anos, e que compara o que é o rendimento em que as ações ou a liquidez, que é a liquidez de curto prazo, que são bilhetes de tesouro, que são aplicações a menos de um ano, ou depósitos a prazo, e se repararem, quem investiu em ações a um ano tem 68% de probabilidade de bater a inflação. Nunca encontram aqui sequer uma percentagem igual na liquidez. Nunca. Porquê? Porque quando o dinheiro está a curto prazo, mesmo que sejam em produtos que têm o seu capital garantido, é como nós temos o seguro do carro. O melhor é nunca bater. Claro que sim, mas estamos a ter um custo exatamente para ter essa segurança. Mas nós não vimos já que ao longo de décadas as ações recuperam sempre e são a melhor classe de ativos para estar investido? Já vimos isso. Por isso aqui, reparem que há 20 anos não há nenhum período negativo em ações. No entanto, aqui mantemos sempre taxas elevadas em que não batemos a inflação. Isto é mesmo informação. E hoje nós temos tudo isto disponível. Portanto, o que é pena é que nos ensinaram uma coisa mal, ou foram-nos passando uma coisa mal, e ninguém nos ensina isto nas escolas, nem na universidade sequer, mesmo nos cursos de economia e de gestão. Então, nós, na Casa de Investimentos, o que é que fazemos? Desde a fundação, que o objetivo foi, e a casa foi criada por mim e pelo Pedro Alves, a partir de um livro que me foi oferecido quando eu trabalhava em Londres, que se chama Buffettology, e é a contar a história do Buffett, e que mostrava como é que o Buffett geria. Como é que o Buffett geria o dinheiro, como é que escolhia os negócios, como é que escolhia as empresas para investir. E reparem que eu disse negócios, disse empresas, não ações. Porquê? Porque nós, quando olhamos para uma ação, parece um papel para trocar de mãos, mas quando olhamos para um negócio, olhamos para uma coisa a mais longo prazo. Vai ter solavancos, vai ter anos melhores, anos piores, mas o que importa é ver se todos os anos a empresa fica ou não mais rica, se todos os anos ganha mais dinheiro. Isto é que é relevante. Por isso, seguindo para nós, a filosofia de Buffett foi óbvio. E depois foi concentrar o dinheiro das pessoas a investir em ações. Eu tinha trabalhado num banco
Não, muitos de vocês já conhecem, que era o Banco Português do Atlântico. Fui para a Inglaterra fazer um mestrado de Finanças e depois andei pelo mundo cerca de 15 anos a dar aulas de Finanças. E, na verdade, para mim isto fazia sentido. Quando, no regresso, já não queria trabalhar para um banco, fazia todo sentido criar um negócio mais central, era preferível que fosse pequeno, mas conseguir ganhar às pessoas um rendimento muito acima da inflação que ajudasse a que a longo prazo fossem financeiramente livres e conseguissem ter um rendimento adequado. Aquilo que é bom para o Buffett é bom para cada um de nós. E, basicamente, o que é que ele faz na Berkshire? O dinheiro de curto prazo. O dinheiro que pode precisar, porque gera um negócio de seguros, que pode ter, e cada vez há mais eventos naturais graves, mantém em liquidez. Hoje a liquidez é maior, muito maior, também já sabemos porquê, porque vai fazer 95 anos no dia 30 de agosto e vai deixar este ano, no final do ano, ser CEO e vai deixar a liberdade para quem vier a seguir. Mas ainda assim, o que ele diz é que prefere sempre ter negócios do que outro ativo qualquer. Por isso nós devemos, na nossa vida pessoal, fazer um pouco isto. Então, aquilo que é o dinheiro de curto prazo e que nós podemos precisar e que gostamos que esteja mais disponível para não correr o risco de perder dinheiro, porque ter ações um dia, um mês ou um ano é muito arriscado. É, sem dúvida. Agora, ter boas empresas, 5, 10, 15, 20 anos, não é. E já viram antes naquilo que foi o resultado para a inflação. Por isso, o que é que nós podemos fazer para tornar o investimento em ações ainda menos arriscado? É escolher as melhores empresas do mundo, as mais rentáveis. A Casa de Investimentos tem sede em Braga e eu hoje, na deslocação, lembrei-me, vinha a pensar como é que abordava isto de forma diferente e mais simples e liguei para um dos elementos da equipa de investimentos, que é engenheiro, e disse, olha, vê-me, por favor, estes títulos, uma série deles da carteira, são uns 10 títulos dos principais na carteira, que rentabilidades é que tiveram nos últimos 20 anos? Nvidia, 39% ao ano. Booking, 32%. Amazon, 28%. Ao ano. Atenção, no entretanto, tiveram muitos anos negativos. Mas o que importa é a linha ao longo do tempo. A cotação pode fazer solavancos e caídas, o valor intrínseco pode subir. Então, como é que nós vemos que está lá uma grande máquina de criar riqueza a longo prazo? Precisamos de empresas que tenham grandes vantagens competitivas. Porquê? Porque é como os castelos na Idade Média, para os proteger dos inimigos. O que os reis mandavam fazer era construir um fosso à volta cheio de água, que era para os inimigos não atacar o castelo, ou pelo menos o castelo está mais protegido. E a vantagem competitiva é um bocadinho isso, é o fosso que cada negócio consegue criar face aos seus concorrentes. Os negócios que têm vantagens competitivas vão ser muito mais rentáveis, e é isso que nós queremos negócios mais rentáveis. Mas não é só mais rentáveis, vão ser mais seguros. Porquê? Porque operam com balanços com muito pouca dívida, normalmente têm balanços cheios de dinheiro, geram muito free cash flow e, naturalmente, também atraem o talento e as boas equipes de gestão. Portanto, vantagens competitivas fortes, duradouras a prazo, altas rentabilidades nos capitais investidos e uma equipa de gestão que instale uma cultura de melhoria contínua e que consiga sempre realocar estes lucros que a empresa gera e fazendo-a crescer. E, neste caso, temos uma máquina de criar riqueza a longo prazo. Esta é a filosofia de investimento em valor, sendo que deve estar centrada em empresas de grande qualidade. Como é que nós as encontramos? Nós só investimos na Europa e nos Estados Unidos, porque queremos estar em mercados onde a lei funciona, onde temos mais segurança a nível institucional para que as coisas corram bem e onde há muito mais liquidez. E, sobretudo, gostamos de pescar em águas profundas, onde há muito mais peixe. Por isso, quando olhamos entre a Europa e os Estados Unidos, nós vemos à volta de 35 mil empresas. A maior parte destas, a nós, Casa de Investimentos, não nos interessa. Nós queremos nos centrar naquelas que respeitam aqueles critérios que viram antes. E, por isso, nós queremos capitalizações superiores a 3 bilhões, porque nós já gerimos mais de 400 milhões de euros. O fundo PPR Save and Grow já ultrapassou os 220 milhões de euros de ativos sob gestão. Se quisermos vender uma posição, não queremos correr risco de liquidez. E, portanto, e isto é importante,
poder desfazer uma posição rapidamente e não ter esse risco de liquidez. Depois, queremos passá-lo pelas tais métricas de que falei. Queremos ver os lucros sempre crescentes, queremos ver retornos nos capitais investidos acima da média, são aqueles dados ali, queremos ver uma grande geração de free cash flow e um nível de dívida face ao EBITDA ou aos lucros que geramos antes de impostos, que nos permita estar tranquilos. Assim não depende do nível de taxas de juros e tem sempre, não precisa de recorrer à banca para investir e tem sempre dinheiro para se autofinanciar. E isto vai reduzir o nosso número de empresas para cerca de umas 350. E a partir daqui vamos estudar os aspectos qualitativos. O que é que nós queremos saber? A história da empresa, como é que cria riqueza, quais são os seus mercados, quem são os concorrentes, como é que a empresa trata os seus clientes, como é que ela cria produtos e serviços que deliciam os seus clientes e que permite manter a tal vantagem competitiva durável. Porque em capitalismo, da mesma forma que a noite segue o dia, vai haver quem tente criar aquele negócio. E é por isso que vemos as empresas a acabarem ou então a manterem e a prosperarem. E depois de fazer este estudo e analisar tudo isto, vai a uma equipa de investimentos e vemos o que é que nós precisamos de ver. Nós precisamos depois de comparar aquilo que é a nossa estimativa de valor intrínseco com a cotação do mercado. E depois é ter paciência, que é uma coisa que normalmente não é muito fácil, mas é ter paciência para esperar. Porquê? Porque nós, quando compramos, queremos comprar por menos do que aquilo que estamos a receber, queremos pagar menos. Chama-se isto comprar com margem de segurança. Portanto, esta é a filosofia e este é o processo que nos permite chegar a 25 ou 30 das melhores empresas do mundo. E, basicamente, o que é que nos diz a história também? É que, no longo prazo, a cotação, reparem, aqui temos 30 anos, aliás, 31 anos, desde 93 a 2024, e temos o preço do S&P é a linha amarela e os lucros é a linha azul. Reparem que, por vezes, temos os lucros acima, outras vezes abaixo, mas aquilo que acontece é que a cotação vai tender a seguir os lucros que a empresa dá ao longo do tempo. É claro que muitas vezes a cotação da empresa não depende dos seus resultados, dos seus lucros, porque há eventos, os investidores assustam-se, há eventos extraordinários, há a incerteza, gera o medo e depois a indústria financeira também lida com isto de uma forma em que, na verdade, ganha sempre, porque põe comissões sobre... Temos que pagar comissões para vender, ou para subscrever um produto, ou para comprar. Na verdade, o cliente final é, de facto, muitas vezes não apanha a maior parte destes lucros. Por isso, o princípio do investimento em ações não é investir num papel para trocar de mãos, é ser acionista de uma empresa, ser acionista, tal como a familiar da LVMH, ou ser acionista da Google, tal como o Sergey Brin e o Larry Page, que estão entre os 5 ou 6 mais ricos do mundo, ou da Berkshire, como o Sr. Warren Buffett, é ter um bocadinho, na proporção daquilo que nós pedimos, daquilo que são negócios que conseguem ganhar 12, 15, 20% ao ano. Aliás, o Sr. Buffett diz numa entrevista de há uns 5, 6 anos que a maior parte dos negócios da América ganha mais de 10%. Portanto, como é que nós comparamos isto? Se olharmos para as taxas de juros e a virmos a menos de 5%, facilmente, aguardando, temos um melhor rendimento nas ações. Desculpem que este slide até não devia estar aqui e, aliás, tem aqui um erro, porque o PPR Save and Grow tem uma taxa de rentabilidade de 9,67. É um PPR 100% em ações e está alinhado porque é para o longo prazo. Só para vos mostrar o impacto que tem a fiscalidade e porque é que é relevante e porque quando é que se nós olharmos para aquilo que é o nosso património financeiro e dissermos isto é o que eu vou precisar para o curto prazo, e assim, então lá nos depósitos ou nas obrigações, no que for rendimento melhor que conseguem, mas depois, o valor que nós podemos pôr de lado e não tocar, como já viram,
Os PPRs, as pessoas têm muito mais experiências com eles, mas, à partida, é a melhor conta de poupança a longo prazo, na minha opinião, porque, naturalmente, passados 8 anos, já só pagamos 8,6% de imposto e não 28%. E não há nada que se lhe compare em termos de fiscalidade. Já agora, eu ouvi aqui a apresentação anterior e gostei muito, porque mostra, de facto, que nós temos uma legislação extremamente complicada e desconfiam sempre de nós, como já sabemos. Mas, na verdade, nas empresas, as empresas podem fazer para os seus colaboradores aquilo que se chama e que nós cunhamos de CFW, Corporate Financial Wellness, que é pagar PPR como rendimento em espécie. E, nesse caso, também não pagam. Lá está, porque num PPR nós temos acesso ao nosso dinheiro quando precisamos dele, desde que tendo aqui a questão de não usarmos para dedução à coleta. Mas podemos usar esse dinheiro. Num fundo de pensões, temos que esperar pela reforma e, por vezes, seria penoso precisarmos do dinheiro e não poder usá-lo quando temos uma grande necessidade. Portanto, eu gosto muito mais do PPR do que dos fundos de pensões. Mas o exemplo é este. Se nós tivermos 10 mil euros para investir num depósito a prazo, todos os anos, imaginem que ganhamos 3%, que já não é uma miragem, todos os anos ganhamos 300 euros no primeiro ano, líquido, vamos ter que pagar 84, líquido ficamos com 216, mesmo reinvestindo, acumulado, como veem, estava aqui à procura de uma luz, e tem aqui, líquido, como veem, aqui, passado 8 anos, teriam 11.864 e aqui teriam 17, mas claro, não é investido a 3%, é com o rendimento, aqui está feito um cálculo que é abaixo, aliás, da nossa rentabilidade de 8% ao ano. Se nós olharmos para isto e o prolongarmos, é que o problema não é a penalização de um ano. O problema é que se nós investirmos ao longo de 30 ou 40 anos, a diferença é absolutamente brutal. Portanto, a fiscalidade é relevante e este envelope é, de facto, esta benesse que o Estado nos dá a todos do PPR, se ele for devidamente gerido pelas instituições financeiras, é espetacular. Então, agora imaginem, este verde lê-se muito mal, mas agora imaginem que alguém começa a investir aos 25 anos, consegue pôr de lado 3.500 euros por ano e que o consegue rentabilizar a 8%, chega de facto à reforma milionária, com mais de 1 milhão de euros. Mas quem o investir a 1,16%, que foi o que renderam nos últimos 10 anos, mas atenção, há um estudo que faz este trabalho entre 89 e 2009, do jornalista David Almas e do Joaquim Madrinha, e que chega à mesma conclusão, é um bocadinho maior o valor, mas muito perto destes valores, é inferior a 1,5%, e há outro trabalho do Luís Leitão, do jornal Eco, que chega às mesmas conclusões. Portanto, eu não escolhi rigorosamente nada, é assim, infelizmente, é pena, porque nós temos 20 mil milhões em PPRs e temos 191 mil milhões em DPs. Basicamente, em DPs, em depósitos bancários, basicamente a poupança dos portugueses num país pobre, parte-me o coração vê-la tão mal tratada. E isto deve-se muito à falta do conhecimento das pessoas. A diferença é absolutamente brutal. É alguém que vai para a reforma descansado e que pode ter todas as comodidades e deixar até alguma coisa para a geração seguinte, ou ter que contar o dinheiro e ter que fazer aquele esforço todo. E estamos na era da longevidade cada vez mais. Hoje não é notícia quem faz 100 anos, há mais de 3 mil pessoas em Portugal com mais de 100 anos. Basicamente, calculem de uma forma rápida o rendimento que têm nas vossas aplicações. A regra 72 diz-nos que se dividirmos 72 pelo retorno que temos, é o número de anos que demoramos a duplicar o nosso dinheiro. E, basicamente, se repararem, alguém que ganha 2%, e a poupança em Portugal nos últimos 25 anos não ganhou 2% ao ano, a esmagadora maioria, demora 36 anos a duplicar o dinheiro. E alguém que consegue ganhar 8% ao ano, duplica passado 9 anos. O efeito é este, é que passado 36 anos tem 8 vezes mais do que o outro. Isto é tão relevante para quem acha que já não vai a tempo, mas vai, porque nós vivemos muito tempo. E a ideia de que a partir dos 60 anos não se pode ter ações, isso era se nós morrêssemos aos 65 ou 70. Não faz sentido nenhum, obviamente. Dizem-nos muita coisa que não faz sentido. Mas agora imaginem
pelo menos para os nossos filhos, há uma coisa que lhes podemos dar muito melhor, que é ensiná-los, ajudá-los a que eles percebam o que podem fazer com aquilo que é o esforço do trabalho e de poupar. Esta é a maior questão, é que a maior parte das pessoas anda sempre atrás da melhor altura para investir e a tentar adivinhar o momento de mercado. Nós temos no PPR mais de 21 mil clientes e no dia 9 de abril fizemos um webinar para os nossos clientes, vamos fazer outro na quarta-feira, a explicar a questão das tarifas e para prestar contas, que é uma coisa que adoramos fazer. Todos os anos em Braga temos a nossa Assembleia Anual de Clientes, que já conta nos últimos 2 anos com mais de 1000 clientes ao vivo. E basicamente a questão é esta, mas acha que agora é um bom momento? Eu não faço ideia o que vai acontecer no resto do ano no mercado financeiro, sinceramente, não faço mesmo ideia nenhuma. Mas sei que daqui a 3, 5, 10 anos, a Visa, a Mastercard, a Microsoft vão continuar a ganhar muito dinheiro. E isto é a única coisa que nós precisamos de saber. Reparem isto. Um dos maiores gestores de dinheiro de todos os tempos, que teve as melhores rentabilidades, foi o Peter Lynch, geria o fundo da Magellan, da Fidelity, e conseguiu ganhar 29% ao ano, em média, durante os 13 anos que geriu o fundo. 29% ao ano é uma rentabilidade brutal que nem o Buffett tem. Numa entrevista que deu, passado um ano de estar reformado, a senhora da CBS disse, o Sr. Peter Lynch fez muita gente rica. Ele disse, eu acho que a maior parte dos clientes nem sequer ganhou dinheiro, porque entrava passado um par de bons meses e saía do fundo passado um par de meses maus. E ele fez a seguir o estudo, que é que teria sido para trás nos últimos 30 anos. E fez este estudo. Alguém que todos os anos, ao longo de 30 anos, investisse $1000 no dia em que o mercado cotou a cotação mais alta, alguém que investisse $1000 no dia em que o mercado fez a cotação mais baixa do ano, ou que investisse no primeiro dia útil de cada ano, a diferença entre comprou sempre no mínimo. Ninguém consegue fazer isto já agora em 30 anos, quem é que consegue? Mas pronto, mas alguém que o tivesse feito, a diferença é 0,8%. Ora, entre ganhar 11 ou ganhar 10,2 faz grande diferença? Não faz, 10 é excepcional, é ótimo. Portanto, nós fizemos este estudo, replicamos o trabalho dele, desde 1990 até 2024. E chegamos a esta conclusão, quem investe no mínimo do ano ganhou 11 neste período, quem investe no máximo do ano ganhou 10,2 e quem investe no primeiro dia do útil. Nem sequer está ao trabalho, simplesmente chega ali, tem um débito automático, está feito. Automatizar a poupança é extraordinário porque nos permite retirar o medo e cá está. Não vale a pena o esforço de tentar adivinhar e quando nós na casa de investimentos acertarmos no mínimo de alguma coisa que compramos, acreditem que não foi inteligência, foi pura sorte. Este é um jogo, entre aspas, que nos é muito favorável. Reparem, ao longo destes quase 100 anos, eu tenho a vermelho os anos negativos em que o mercado caiu e a verde os anos positivos. O que é que veem aqui? A maior parte dos anos, ali o número maior, a nossa moda é a rentabilidade entre 10 e 20, a medida estatística já agora, é entre 10 e 20 é a maior. Entre 20 e 30 e entre 30, ou mais do que 30% ao ano são estes números. Vejam, comparem com a parte negativa. Isto prova de que este é, de facto, um jogo que está muito a nosso favor. Então, por que é que diabo é que nós temos medo e achamos que é tudo arriscado? O que torna o investimento em ações arriscado é o nosso comportamento. De termos medo, de sairmos quando não devemos, e isso é que pode tornar. Por isso é que só podemos pôr lá o dinheiro que não precisamos para o dia a dia e que pode esperar a longo prazo, porque não vai haver alternativa melhor para rentabilizar a poupança. E, basicamente, eu gosto muito desta tabela. Quem quer ser milionário? Até porque na casa de investimentos 12% dos 21 mil são clientes menores, a que os pais abrem a conta. É a única, já agora, a estatística onde o número de homens e mulheres é igual.
porque nos outros as senhoras, já agora um apelo às senhoras, as senhoras são apenas 35% do universo de clientes, investem muito menos do que os homens, e é preciso também olhar para isso. Já sei que ganhamos menos, mas também temos mais medo, e é importante olhar para isso. O Quem Quer Ser Milionário diz-nos o seguinte: se nós abrirmos uma conta a um filho de 1 ano, ele também pode ser milionário. Basta-nos depositar 68 euros por mês e depois, quando ele começar a trabalhar, que continua lá a pôr os 68 euros, a 7% ao ano, ele chegará a milionário na reforma. Quando ele tomar conta e investir os 68 euros vai dar para pouco mais do que um café. Porquê? Porque a inflação faz isso mesmo, corrói a riqueza. É o maior inimigo, aquilo que não nos disseram, aquilo que ninguém nos disse, é o nosso maior inimigo e que nos faz perder dinheiro. Eu pedia só para olharem agora para este gráfico. Este gráfico eu filo na sequência de uma chamada de um cliente que estava a abrir uma conta PPR maior, com 250 mil euros, mas estava com medo, foi no início de abril. E no dia 2 ou 3, a questão das tarifas, e eu disse-lhe que não fazia a menor ideia, mas que daqui a 3, 4, 5 anos, daqui a 10, tinha a certeza se este dinheiro não lhe fazia falta, e disse-me que não. E então eu depois construí esta imagem, porque foi isto que se passou no mercado financeiro. Por isso é que está ali abril de 95, eu fui buscar 30 anos. É uma pessoa que tem 45 anos, há uma grande probabilidade, mesmo sendo homem, de viver até aos 75 anos e mais. Portanto, de 95 até abril de 2025, vejam bem, apanhou a bolha tecnológica quando o mercado recuou 47%. 47%. Já sei que ver o nosso património financeiro recuar 47% pode fazer bater o coração mais depressa, mas se tivermos informação, se quisermos aprender alguma coisa, é possível. É possível e nestes 15 anos que temos a casa, nós sabemos que é possível. Depois, apanha a crise financeira e o mercado recua 55%. 55%, que ainda é pior. E parecia, de facto, que tudo ia falir no mundo, não fossem os governos porem-se por trás do sistema financeiro. Depois temos ali a pandemia, em 2020, em que o mercado caiu 34%, mas foi muito rápido, fechou positivo no final do ano. Temos depois a chamada crise inflacionista aqui em 2022, que caiu 24%, e tivemos agora, em abril, 19%. Mesmo sem o mercado recuperar em média, as pessoas ganharam durante estes 30 anos 10,32% ao ano. Acumulado, 1.778%. Dito de outra forma, alguém que tivesse investido há 30 anos 10 mil euros, hoje tinha 170 mil. Têm aqui, de facto, a informação toda. O melhor, nós não fomos ensinados a investir e é natural ter medo daquilo que não conhecemos. Aquilo que a Casa de Investimentos procura desde a Fundação é exatamente passar este conhecimento em livros, em palestras, Eu vim de propósito de Braga hoje fazer esta apresentação, porque tenho sempre a sensação que se conseguir chegar a mais 5 ou 10 pessoas, valeu muito a pena fazer quase 800 quilómetros. E por isso, ao longo deste tempo, nós temos aqui muita coisa, alguma dela feita com um observador, e que tem muita informação. De facto, finanças pessoais, cada um tem a sua própria história, tem a sua forma de estar, mas, nem que seja um bocadinho, nem que seja começar a pôr o pé na água, com 5% do seu património ou 10%, e à medida que ganha consistência, vai conseguir criar muito dinheiro. Investir em empresas, em negócios excepcionais, é a melhor forma de proteger e criar riqueza a longo prazo. Muito obrigada a todos, espero que tenham apreciado. Muito obrigada.